Olá, estou aqui novamente para convidar vocês a fazer uma prática de concentração. Hoje eu escolhi a sequência numérica para harmonizar os conflitos, né, do ego. O ego é uma estrutura que a nossa personalidade usa e que identifica o nosso corpo como o centro do mundo, né? O nosso corpo, as nossas vontades, as nossas necessidades como o centro do mundo. O nosso ego precisa ser educado, porque ele acha que nós somos a, a, assim, então, nós somos o centro do mundo, né? Que a realidade toda, que todas as outras pessoas devem nos servir. E não é assim. Nós temos, as pessoas podem nos servir, se elas quiserem, mas nós também podemos servir as outras pessoas e sentir felicidade com isso. Então, para harmonizar os conflitos do nosso ego, vamos nos concentrar na sequência numérica 49161 481 58896 E você também pode utilizar essa sequência para outra pessoa que você perceba que ela está com muito conflito em virtude do ego, né? Há muitas pessoas hoje em dia que estão com problemas e nem identificam que o problema é interno, vem delas próprias. Tem um problema para se relacionar com o mundo interno e externo. E essa sequência harmoniza esses conflitos do interno com o externo por causa dessa estrutura, que é o ego. E vamos pensar, então, nessa harmonia em questão geral. Vamos espalhar essa harmonia para todos, né? Pensar no desenvolvimento eterno, na macrosalvação, à luz dessa sequência numérica. E eu vou ler o textinho do seminário que eu separei para hoje, já que vocês já estão com essa sequência numérica, a luz dessa sequência numérica, a harmonia, já levou essa luz, já percebeu no infinito, já percebeu no presente, já percebeu no passado, já espalhou a luz para todos. Então, vamos continuar espalhando essa luz a partir da nossa consciência. Vamos concentrar agora na consciência e não no ego. O ego é uma estrutura reduzida, pequena, limitada. A consciência é uma estrutura que pode ser ampliada. O ego precisa ser educado. A consciência precisa ser expandida. E só através do conhecimento, dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, nós podemos expandir a consciência, educando o ego para que ele não entre em conflito, nem interno nem externo. A pergunta é colocada diante de cada pessoa. Qual é a ação correta para garantir o desenvolvimento eterno? Que tecnologia leva ao desenvolvimento eterno simples, harmonioso e criativo? Aqui surge a questão de escolher uma solução no sistema de macroinformação. Afinal, o acesso macro também é a capacidade de distinguir um nível específico de gerenciamento de informações macro-local. Ou seja, há alguma informação, por exemplo, informações da televisão, jornais, assim por diante. Acontece que, quando temos, em geral, a mídia, se olharmos para o aspecto da ação infinita em algum nível de desenvolvimento, podemos controlar o futuro infinito. Afinal, a tarefa do desenvolvimento infinito é, de fato, o controle sobre o nível infinito de desenvolvimento futuro. E, neste caso,
Bem, por exemplo, da minha prática de diagnóstico, digamos, de aviões, eu até fiz tais diagnósticos mesmo. Às vezes era necessário, por necessidade industrial, que eu fizesse diagnósticos para todo o nível de desenvolvimento desta aeronave, sim, até o momento em que estará, em geral, em um nível não funcional, ou seja, quando a aeronave já estiver desativada devido, por exemplo, à obsolescência, sim, devido ao desgaste material. Acontece que aqui está o próximo nível. Temos que fazer gerenciamento para que, de fato, a estrutura de deteriorização do material não ocorra no sistema de desenvolvimento de informações. Ele está falando que, mesmo a partir de informações, como da mídia, jornal, televisão, você leva essa informação ao infinito, percebe a harmonia desse infinito e traz essa harmonia para que todas as informações do jornal, da televisão, de qualquer mídia, seja no sentido de desenvolvimento eterno e harmonioso. Assim como ele fez o diagnóstico dos aviões. Ele fez o diagnóstico e fez o controle para que aquela aeronave viajasse, funcionasse de forma eficiente, né? Sem problema, até a desativação da aeronave por obsolescência, por não ter mais utilidade. Ele fez com que todos os voos daquela aeronave fossem seguros, harmoniosos, até a não utilização mais daquele material. Você leva sempre aquilo para um nível harmonioso futuro. Ou seja, esse elemento pode ser tomado por um ser humano. É por isso que é como Deus. Ele pode perceber qualquer nível, onde é um nível, por exemplo, de uma certa finitude, certo? Uma pessoa pode restaurar, por exemplo, que esse plano foi restaurado. Suponha que faça uma extensão de um recurso ou ganhe experiência em como fazer com que seu desenvolvimento pessoal se torne infinito. Ou seja, em qualquer nível finito, existe um elemento de abertura de um plano infinito. Então, você sempre pode pegar uma coisa que é finita e levar ao nível infinito. No caso da aeronave, você pode dar uma vida infinita para ela, ainda que seja por outros, realizando outros tipos de atividades, que não seja exclusivamente voar. Ela pode se transformar numa peça de museu e ser conservada, mantida e ficar infinitamente. Então, você sempre pode ter um plano finito, transformá-lo no infinito, porque nós, como humanos, temos essa capacidade. Aqui, por exemplo, qualquer valor finito, macrogaláxia, céu estrelado, qualquer sistema de controle, onde há um nível de algum tipo de localidade. Conter um sistema infinito. E assim, por exemplo, para conhecer essa fase infinita de desenvolvimento de um certo período, naquele plano, bem, em um particular, eu, digamos, diagnostiquei o plano para dar um prognóstico preciso. Você precisa saber exatamente a fase infinita de desenvolvimento de um certo período. Quando essa fase infinita é visível, todos os eventos são facilmente rastreáveis. Deus fez a gestão dessa maneira, e eu faço isso para que a gestão venha do nível da onisciência. Ou seja, é muito simples mostrar o sistema de desenvolvimento de tal forma que o que vem de Deus é uma ação que também vem do homem, ou seja, a simultaneidade de ação de Deus e do homem. Acontece que aqui vem exatamente o nível de harmonia universal. E é imediatamente visível que a aeronave em questão não terá apenas alguns defeitos. Ela voará com segurança, exatamente,
porque não haverá catástrofes em geral, até mesmo acidentes de aviação, mesmo pequenos. Em outras palavras, o estado de controle é definido de uma só vez. Se, por exemplo, colocarmos o estado de desenvolvimento universal na gestão, então acontece que o que eu disse, a ausência de doença nas pessoas, a ausência de problemas, esse é o nível de acesso a um determinado sistema de informação também, como se fosse apenas uma transição. É o que eu falei, ele fez o controle para que aquela aeronave e não para e em geral aquela aeronave específica e no geral que não houvesse acidentes de avião. E quando esse nível de transição ocorre de tal forma que a ação de Deus, que está, por exemplo, no corpo físico do homem, e ao mesmo tempo pode ser visto que Deus só pode estar no corpo físico do homem quando, por exemplo, Deus age nas mesmas condições que o homem age. Então, que problemas o homem tem que aprender? Isso é formalmente. Ele deve, por exemplo, olhar mais de perto para alguns detalhes e fazer, por exemplo, um sistema de controle semelhante. Ou seja, neste caso, para ter um desenvolvimento eterno, exatamente no plano infinito, é necessário, através de qualquer forma finita, por assim dizer, ser capaz de distinguir com precisão a estrutura de gestão do nível infinito. Mas acontece que, se considerarmos a forma do corpo humano, fica claro que no corpo humano existe o mesmo nível de acesso da personalidade a si mesmo. Acontece que, se considerarmos a estrutura do desenvolvimento da personalidade humana em uma abordagem geral ou em um contexto geral, então, neste caso, é suficiente considerar-se de um certo ponto de vista e, portanto, não está apenas fazendo um sistema de algum tipo de controle sobre eventos futuros, mas ele já está construindo eventos para si mesmo em um plano infinito. Então, neste caso, estamos falando sobre o fato de que você tem que identificar a estrutura onde a alma, organizando o corpo, interage com Deus, com o Deus único, precisamente no processo de organização do corpo. Então, quando ele fala, quando você leva o corpo humano a esse nível de acesso infinito, né? Aí você começa a construir os eventos para si próprio num plano infinito, quando você leva as figuras do seu corpo humano para esse infinito. Você vai construir todos os eventos harmoniosos para que aquele futuro infinito se realize. E fazendo isso, você vai identificar onde a alma está organizando o seu corpo e interagindo com Deus único, nesse processo de organização do corpo. Você vai identificar isso não apenas no futuro infinito, mas no presente e em todos os eventos necessários para chegar àquele futuro infinito. Há um ponto muito importante aqui, um ponto nodal. Está relacionado com o fato de que a atribuição dessa estrutura de controle, quando a ação da alma se manifesta na criação do próprio corpo físico, porque o corpo também é considerado como parte da alma. Então, podemos ver que a ação de Deus e do homem ocorrem simultaneamente, porque Deus também criou inicialmente o corpo humano. Acontece que podemos ver como o nosso próprio futuro infinito funciona no contexto do mero conhecimento de tais pontos, em geral, nodais do universo. Você tem que se perceber, se lembrar que o seu corpo físico é parte da sua alma. Isso é um ponto nodal. Afinal, estamos falando de que as tecnologias do desenvolvimento infinito devem ser absolutamente concretas,
absolutamente estruturadas, incluindo tecnologias de gestão espiritual, que também devem ser estruturadas, assim como a gestão da alma. Estruturado. Isso não quer dizer que sejam complexos. Podem ser bastante simples, mas você deve ver com bastante clareza e precisão que o desenvolvimento futuro é infinito e você já tem a tecnologia em geral, ou seja, você já a tem com você agora. Se você possui esse sistema de controle, então acontece que você está calmo o suficiente, certo? Você olha para todos os eventos futuros. Você não tem problemas. Você os constrói e os constrói com base no fato de que está fazendo algum negócio pessoal. Mas, ao mesmo tempo, os eventos estão sendo construídos. Você olha para todos os eventos futuros. Você não tem problemas. Você os constrói os eventos. E os constrói com base no fato de que está fazendo algum negócio pessoal, alguma tarefa pessoal. Mas, ao mesmo tempo, os eventos estão sendo construídos. Ou seja, nisso, a infinidade da ação se expressa no fato de que você executa simultaneamente uma ação universal, ou seja, suas ações locais e uma ação universal na macroconstrução dos eventos. Você já está gerenciando a salvação global, ao mesmo tempo que está gerenciando os seus eventos pessoais. Ou seja, verifica-se que é uma lei no nível lógico e no nível espiritual, e que é uma lei formada por sua própria alma. Então, acontece que você, a partir do nível, quando, por exemplo, você vê que Deus constrói seu corpo, e quando você vê como a alma constrói o corpo, você pode ver como a alma transmite conhecimento ao seu espírito e ao seu corpo exatamente em desenvolvimento eterno. Então, você pode ir para o nível da alma, onde a alma tem esse conhecimento. Você percebe que sua alma constrói constantemente seu corpo de acordo com todos os parâmetros que Deus estabeleceu ao construir o corpo físico humano. Então, você vai construir seu corpo físico de uma forma canônica, agora e em todos os eventos futuros. A alma, em qualquer caso, é eterna. Na realidade, o conhecimento é o nível de acesso à alma, esse conhecimento. Portanto, o verdadeiro acesso à alma é, em geral, o manuseio de um nível infinito de desenvolvimento. Então, você vê exatamente o estado infinito de sua própria alma, pois, por analogia com a maneira pela qual a alma de Deus é organizada, sua alma também tem todo o desenvolvimento infinito. E vamos ficar por aqui para a leitura de hoje, para a concentração de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Até o próximo.